Bem-vindos ao ano do... Vocês já vão saber, no culto desta noite. Bem, glória a Deus, nós tivemos um momento maravilhoso no primeiro culto, compartilhando o tema do ano e aquilo que Deus tem nos falado. E eu apenas quero dizer que estamos entrando num grande ano. Então aperte os seus cintos espirituais, estamos entrando numa jornada. Amém? Numa jornada excitante, uma jornada fantástica. E essa grande jornada deve ser desfrutada. Amém? A cada caminhada, lembre-se apenas que o Senhor está indo à sua frente. A palavra diz assim: eu vou adiante de vós e endireito os caminhos tortuosos. Me chamou a atenção um dia desse, enquanto estudava a palavra de Deus sobre Abraão. Aliás, como o servo de Abraão falou a respeito do seu Senhor. Abraão disse assim para mim: o Senhor cujo a presença tenho andado, enviará o seu anjo para prosperar o seu caminho. E a palavra utilizada nesse texto é a palavra panim, quer dizer andar na presença do Senhor. Muitas vezes, quando a Bíblia diz na presença do Senhor, a palavra é panim, a face de Deus. Então vivemos como tivéssemos o olhar do Senhor o tempo todo. E se você viver dessa forma ao longo deste ano, você verá a manifestação da glória e do favor e da bênção de Deus. Caminhará à luz da glória do seu semblante sobre você. É isso que a palavra diz ao ministrar a bênção. Que o Senhor resplandeça sobre você o seu semblante. Amém? Então, acabamos de passar por um ano de descanso e aceleração. E temos tantos testemunhos que chegaram, alguns deles nós lemos ao longo do ano, nós lemos vários deles. Porém, um dos maiores testemunhos chegou para nós apenas no mês passado, ou seja, dezembro. E veio de grandes amigos, dos quais eu e a Wendy valorizamos muito, um casal muito querido, e toda a sua família são muito queridos. Na verdade, eles são líderes aqui na igreja. O que aconteceu foi o seguinte: há 6 anos atrás, a esposa deste irmão, deste líder, ela, na verdade, tinha um excelente relacionamento com a mãe. Elas eram muito próximas, sempre estavam juntas, iam ao shopping juntas. Porém, em algum momento, eu não me lembro exatamente por qual razão, não sei se foi por conta de herança. Quando o pai faleceu, houve uma herança, mas os irmãos dela começaram a mentir a respeito dela para a mãe. Começaram a lançar, sabe, aqueles pensamentos venenosos na cabeça da mãe a respeito dela. E sabem, de repente a mãe cortou todo o relacionamento com ela. Cortou a comunicação, todo o relacionamento. E isso partiu seu coração, porque ela ama muito a sua mãe. Nós conhecemos ela e sabíamos que aquilo era mentira. Ela não é esse tipo de pessoa, nós a conhecemos por anos. E aquilo partiu o coração dela. E ficaram sem se falar por 6 anos. Bastante tempo, né? Bastante tempo. Bem, no ano passado tivemos a oportunidade de estar com essa família, então eu e a Wendy sentamos e ela disse para nós: estou tão animada, mal posso esperar para contar para vocês. Sabe, neste último ano, no ano do descanso e da aceleração, verdadeiramente foi o ano do descanso e da aceleração. Do nada, aquele irmão que havia mentido sobre ela ligou e disse: irmã, a mamãe quer te ver. E elas marcaram um determinado local, acho que um shopping, e ela contou que quando a mãe a viu de longe, começou a correr na direção dela, como na história do filho pródigo. E aí abraçou e chorou, 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 e aquele irmão também estava lá e pediu perdão para ela. Contou toda a verdade para a mãe. Sabe, foi como, de repente, o favor de Deus veio sobre ela e também sobre eles, e todos choraram muito. E ela disse: pastor, 6 anos, aquilo que não aconteceu em 6 anos, aconteceu no ano do descanso e da aceleração. Amém? Apesar de ter acontecido no final do ano, é claro que eles nos contaram em dezembro, então tudo isso aconteceu um pouco antes, alguns meses antes.
E novamente, quando entramos num novo ano, não quer dizer que o Senhor parou de realizar essas obras de descanso e aceleração, ou até as visões razão, e também o ano do tempo e espaço. Tudo isso permanece. Tudo isso são coisas que o Senhor vai adicionando. E por que tema do ano? Sabe, cada igreja deve ouvir do Senhor o tema daquele ano para aquela igreja, para aquele ministério e para todos aqueles que estão debaixo daquele ministério. Mas eu creio para as pessoas que fazem parte desta igreja, sob esse ministério, Deus traz hoje uma palavra especial para você, neste ano. Porque quando a resposta chegar, você saberá que vem dele, e você dará toda a glória para ele e ninguém mais. Amém? Sabe, Jesus entregou 7 mensagens diferentes para 7 igrejas locais diferentes no livro do Apocalipse. Você poderia dizer apenas um sermão bastaria, mas ele entregou 7 mensagens diferentes, distintas, para cada uma daquelas igrejas. Então, creio que essa é a palavra rema que o Senhor tem para nós hoje. Estão prontos? Amém? Para este ano. Glória a Deus. Então, vamos para Eclesiastes 9:11. E o que vem na sua cabeça quando eu digo 9:11? Nós somos a geração que passamos o 11 do 9, o 11 de setembro, que é um dia de fato muito triste, um dia muito trágico para todos nós. Isso mudou o mundo, literalmente. E também, lá na América, o número da emergência da polícia também é 911. O salmo de proteção de todo o livro dos Salmos, qual é o salmo de proteção? O Salmo 91. E o Salmo 91 fala sobre uma proteção 24 horas. O Salmo também diz assim: o Senhor, ele te livrará do laço do caçador. Amém? O Senhor te protegerá de manhã e também no período da noite. Amém? Seja noite ou dia, e de todo e qualquer tipo de aflição que possa te atacar ao seu redor. Você pisará o leão e também pisará a cobra. Não tropeçará com seu pé em pedra, e tudo isso são figuras do poder de Deus sobre as trevas. Nenhum mal te alcançará, e termina dizendo que com longa vida o satisfarei e lhe darei a minha salvação. Mas tudo começa no Salmo 9:1, verso 1. Então, vemos o 9:11 ali dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Sombra fala sobre proteção. No Velho Testamento, a ideia da sombra de alguém era estar tão perto que ele te protege. A sombra te cobre. Amém? E a Bíblia diz aquele que habita. Esse habita em hebraico quer dizer sentar-se. Fala sobre descansar em sua presença. Então a sua proteção te cobre. Amém? Então, aqui em Eclesiastes 9:1. Agora, Salomão está escrevendo aqui através do Espírito Santo. O homem mais sábio de todos os tempos, abaixo de Jesus, é claro, percebia ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Porém, o tempo e o acaso afetam a todos. O que ele está dizendo, gente, a verdade é esta. Eu já observei. Lembre-se que Deus o tornou o homem mais sábio de todos. Amém? E ele diz, eu observei isso. Nem sempre os velozes ganham a corrida. Nem sempre a Copa vai para o melhor time. Pode torcer para a França. Mas para você saber, o meu time ganhou. Aleluia! Amém! Messi! Amen? Não tem a ver com a idade do Messi. A corrida nem sempre é do mais veloz, nem a batalha do mais forte. Amém? E nem sempre os sábios têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio. Porém, o tempo e o acaso afetam a todos. Nós vemos isso vez após vez, que pessoas com menos experiência comparado com outra pessoa, e aí, logo após a entrevista, a pessoa diz, vem trabalhar comigo. Temos muitos testemunhos assim na igreja. Não quer dizer que a pessoa que é mais experiente, ou que é mais forte, ou melhor, o mais sábio, será a pessoa favorecida, porque o tempo e o acaso afetam a todos. Amém? E a palavra tempo aqui, vou compartilhar em hebraico. Vamos ver em hebraico.
e também em grego. E vamos aprender outro princípio, e tudo está conectado com o tema do ano, com aquilo que Deus vai fazer este ano. Vamos ver sobre a regra da primeira menção das coisas da Bíblia. Quando a Bíblia menciona algo pela primeira vez, aquilo sempre traz um significado, traz uma verdade presente ali, que vai nos guiar em relação à interpretação em toda a Bíblia. Então veja sempre a primeira menção. Amém? A primeira menção de cura, por exemplo, é Abraão, mentindo sobre a sua esposa e ela acabou parando no harém do rei. Ele mentiu sobre ela e Deus apareceu para o rei num sonho e disse: você é um homem morto, essa não é sua mulher. Em minha defesa eu não sabia, eu achei que ela fosse sua irmã, foi o que ele disse. Esta é minha irmã. E Deus disse: eu sei que você não sabia, agora devolva a mulher daquele homem porque ele é profeta. Ele mentiu e Deus o chamou de profeta. Deus enxergou Abraão como justo não porque ele fez por merecer, mas porque justiça foi imputada a ele, como a todos nós. Se colocar a sua confiança em Cristo, Deus te vê como justo. Você está entrando neste ano como um homem justo, uma mulher justa. E todas as bênçãos dos justos te pertencem. E não é uma justiça que você conquistou. Não é uma justiça que você mereceu. É uma justiça que foi entregue a você através da graça. E nós recebemos, amém? Através de Jesus. Aleluia! Então, o tempo e o acaso afetam a todos. E a palavra tempo aqui, no hebraico, é a palavra Iv. Diga Iv. É assim que se pronuncia. A palavra tempo é Iv. Pense na palavra Eva. É parecido. Ok? O original diz: o tempo e o acaso acontecem para todos. A palavra acontecer significa algo especial. É um acontecimento. E a palavra hebraica para acontecimento é Kará. Diga Kará. Então lembre-se, Iv e Kará. Agora lembre-se que aqui é o Velho Testamento que está em hebraico. Já o Novo Testamento foi escrito em grego. Nós lemos a nossa Bíblia em português, porém a língua original da Bíblia é o hebraico no Velho Testamento e grego no Novo Testamento. Lembre-se disso, ok? Legal. Agora então vamos ver tempo e a palavra acontece. E todos nós queremos estes bons acontecimentos acontecendo conosco. Queremos encontrar esse timing perfeito, porque sabemos que aquele que ganha a corrida não é necessariamente o mais rápido. E o que ganha a batalha nem sempre é o mais forte, como Davi, contra Golias. Nem sempre o instruído tem prestígio, ou as riquezas para os prudentes, ou para aqueles que são sábios. Não é? Mas o tempo, Iv e Kará afetam a todos. Agora, o que é isso? Tudo isso tem a ver com o tema do ano. Então, agora sente-se e assista. O servo de Abraão. Davi. O ano Kairos, o ano do lugar certo, na hora exata. Hora certa, em hebraico, é a palavra Iv. E no grego, Iv é
Kairos. Por isso, ano Kairos, do lugar certo, na hora exata. E lugar certo é Kará. Nós vamos estudar isso porque isso é algo muito interessante e Deus vai revelar para nós. E eu creio que você já deve ter visto este fenômeno acontecendo na sua vida. Eu creio que você já esteve numa situação que estava no lugar certo na hora certa. Ou você encontrou um colega, um antigo amigo e uma porta se abriu para você. Ou encontrou um antigo colega de escola, um velho amigo, às vezes nem tão velho assim, não é? Um jovem colega de escola que você encontrou, que estudaram juntos há 15 anos atrás. Então você o encontra. E aí você o convida para a igreja. Eu tenho ouvido testemunhos assim muitas vezes. E coisas boas acontecendo porque alguém teve um encontro por acaso com eles. Coincidência, talvez? As palavras tempo e acaso é uma pena que nem sempre a tradução é exata. Esta palavra acaso não é o real significado. O real está em hebraico. Em hebraico é a palavra kará. Lugar certo na hora certa. O Senhor fará você estar no lugar certo na hora certa. A palavra iv, começando pelo tempo. Muitas coisas dependem do tempo certo. Agora nós podemos, com a nossa inteligência, perspicácia, nos posicionarmos de forma que coisas aconteçam exatamente no timing perfeito. As pessoas tentam isso o tempo todo. Procuram se envolver em investimentos na hora certa. Ou elas querem estar ali exatamente no lugar certo, sabe? Querem estar num lugar que estejam prontos para receber determinada coisa, ou talvez no lugar de encontrar alguém, talvez até o seu parceiro de vida. Todos querem que isso aconteça. Mas, meu amigo, veja, quando paramos para pensar, percebemos que está além do intelecto humano, está além das nossas habilidades, está além dos nossos relacionamentos. Não tem a ver com o homem se colocar no lugar certo na hora certa. Até mesmo evitar uma tragédia. Não dá para saber qual avião vai cair. Pode ser até alguém que é top no teste Mensa ou alguém que tem um QI de fato muito elevado. Isso não importa. É impossível controlar o lugar certo e a hora certa. Só Deus. Então, mais do que nunca, neste ano, precisamos do Senhor. E não só o Senhor, precisamos da sua graça. Confiar na graça do Senhor. Por quê? Se a graça é um favor imerecido, então a única forma de frustrar a graça, e graça é um sinônimo de favor de Deus, e como a graça não é conquistada, não é merecida, o único jeito de frustrá-la é tentar merecer. Quanto mais você tenta conquistá-la com o seu bom comportamento, então quer dizer que não devemos ter um bom comportamento. Você não deve ter um bom comportamento para tentar estar próximo a Deus. Você se comporta bem porque você é alguém que está próximo a Deus. Eu encontrei um irmão apenas alguns dias atrás e estávamos falando sobre oração e ele me falou algumas coisas e eu falei para ele, tente por favor esta abordagem e veja o que acontece. Ao invés de orar como alguém que está tentando se aproximar de Deus, Deus já tornou bem fácil o caminho para ele. Amém? Na verdade, a Bíblia diz que para aqueles que creem em Cristo, Deus te colocou em seu Filho. É por isso que dizemos que estamos em Cristo Jesus. Nós estamos nele e através dele. E para sempre Deus vai te ver em Cristo. Quando Ele olha para você, Ele não olha para você através dos seus defeitos e das suas falhas de hoje. Deus olha para Jesus para enxergar você através dele. Hallelujah. Então, como você ora? Você ora como alguém que está em Cristo. Sabe, amigos, eu preciso dizer algo para vocês. Sabe, colocamos o nome de Jesus assim na oração. Nós dizemos algo e dizemos, em nome de Jesus. Não sou contra isso. Mas quando Jesus disse, o que pedirem ao Pai em meu nome, na verdade, é como se eu estivesse orando. E quando você ora, você tem que ter a consciência que a tua oração tem o mesmo valor, tem o mesmo poder, como se eu estivesse orando. E orar assim é orar em nome de Jesus, representando a mim, assim como eu represento vocês. Vocês estão aqui? Deus responde a oração de Jesus? Amém! E agora a sua oração é como a oração de Jesus. Isto é orar em nome de Jesus.
Não estou dizendo que não devemos dizer em nome de Jesus, temos orado assim por muitos anos, é assim que a igreja tem orado, mas creio que é mais do que isso, é orar como se Jesus estivesse orando. E eu disse para ele, então ore assim, ao invés de dizer Pai, como se ele estivesse longe, diga Pai, sabendo que ele está perto. E observe aquilo que diz, porque ele ouve cada palavra, e ele responde, você tem acesso direto àquele cujo nada é impossível. Você deveria orar assim, sabe por quê? Porque esta é a verdade. Esta é a verdade, amém? Então, se o tempo e o acaso, ou seja, Ev e Kará afetam a todos, se isto é verdade, então cabe a nós descobrir o lugar certo e a hora certa. Por que eu digo se é o tempo certo? Porque em hebraico, Eclesiastes está no Velho Testamento, então está em hebraico. E o que é Ev em grego? O que é Ev no grego? É a palavra kairos. Kairos, diga kairos. Kairos é o timing perfeito. Na verdade, Thayer, que é um grande estudioso, define kairos assim. Kairos é de fato tempo oportuno, o tempo certo. Quando dizemos, por exemplo, oportunidade, vem dessa palavra oportuno. Quer dizer que tem uma grande janela de oportunidade aberta. Amém? Não perca o seu momento oportuno. Não perca esta oportunidade. Amém? É um tempo favorável. E isso em hebraico é Ev e em grego é kairos. Significa tempo certo, diga tempo certo. Essa é a definição de Thayer, que é um estudioso do grego. Outros estudos definem kairos como tempo de oportunidade, tempo oportuno, tempo apropriado, o momento correto ou o momento favorável, o tempo do favor. Amém? Isto é kairos. Existe uma outra palavra em grego para a palavra tempo, que é a palavra kronos, como relógio, kronos, cronológico. Esse tempo é o tempo, como nós contamos, 1, 2, 3, 4, ok? Ordem cronológica, tempo, vem da palavra cronos, é o tempo. Já a palavra kairos é diferente, é uma qualidade de tempo. É o tempo oportuno, é a estação favorável. Então essas pessoas que recebem o favor, as riquezas, que recebem as vitórias nas batalhas, amém? Aqueles que ganham a corrida, são pessoas que estão atravessando o tempo kairos. Tem a interferência de Deus para o tempo certo e lugar certo. Somente Deus pode orquestrar o tempo certo e a hora certa. Amém? Veja a forma que kairos é utilizado no Novo Testamento, que é em grego ou hebraico? Grego. Amém? Então vamos dar uma olhada. Um dos textos é Pedro pregando no dia de Pentecostes. Ele diz, arrependam-se e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, ou tempos de refrigério. Tempos de descanso ou refrigério, a palavra é kairos. O kairos de descanso que vem da presença do Senhor. Sabe, eu estou sentindo refrigério agora mesmo. Parece aquela brisa da manhã, acabou de entrar aqui. E também aí, onde quer que você esteja, todos que estão sentindo, vocês vão sentir agora. Sentem isso? Aquele gostinho de mentol, aquela brisa suave da manhã. Tempos de refrigério virão da presença do Senhor. É a presença do Senhor que nos dá este kairos de descanso. Então tem estações de refrigério para o povo de Deus, já perceberam? Isto não acontece com o povo do mundo, somente com o povo dele. Ele não disse tempo de refrigério no mundo todo. Neste ano, não estou dizendo que o mundo vai ficar melhor. Na verdade, vai ficar cada vez pior. É o que a Bíblia diz, mas para nós, estaremos no lugar certo na hora certa. Amém? Para desfrutarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Então ninguém é esperto o suficiente para saber qual é o tempo certo ou qual é o lugar certo para se posicionar. Somente Deus. Isto está apenas no poder de Deus. Amém? Glória ao nome de Jesus. Kairos em grego, ev, em hebraico para tempo, tempo oportuno, tempo certo. Vamos ver a primeira menção de ev no Velho Testamento. A primeira vez que
é mencionado? A primeira vez que aparece é na história de Noé, todos conhecem Noé. Então o dilúvio estava vindo e Deus ordenou a Noé construir uma arca e então entrar na arca com a sua família. Ele era o único que sabia como fazer os seus ativos valorizarem enquanto o mundo inteiro estava liquidando. Então, é um retrato de todos nós em Cristo hoje. Amém? Em Cristo. A arca representa Cristo. A Bíblia usa a palavra betumou. Para selar a arca, utilizou-se betume, para selar. E a palavra betume é a mesma palavra que expiação. A obra expiatória de Jesus. Estamos em Cristo, a salvos daquilo que está vindo pelo lado de fora. E nós que estamos dentro não podemos sair ou pular para fora. Podemos cair dentro da arca, mas não dá para cair fora da arca. Estamos salvos. Amém? Do lado de fora tem destruição, mas dentro estamos salvos. De certa forma, o mundo inteiro tem atravessado uma experiência da Arca de Noé nos últimos anos. Ok? Nos últimos 3 anos. Eu gosto que a Bíblia diz que no final do julgamento, amém? A arca repousou no Monte Ararat, e quando Noé abriu a janela, ele abriu, e a Bíblia diz que era o aniversário de número 600 de Noé. No primeiro dia do primeiro mês. É uma mensagem de ano novo. Estava com sua família e todos os animais na arca por quase 1 ano. E quando ele olhou, o chão estava seco. O julgamento havia passado. E passando tanto tempo em família, eles se aproximaram. Apesar do julgamento e tantas coisas ruins ao seu redor, porém eles não sucumbiram. Estavam salvos na arca. A verdade é que nem todos estão dentro da arca. Porém, em Cristo você está na arca. As ondas grandes podem vir e te derrubar, mas você cairá dentro da arca, em Cristo. Não cairá fora de Cristo. Amém? Glória ao nome de Jesus, aleluia. Então, é muito interessante que a primeira menção é quando Noé envia a pomba, primeiro um corvo, depois a pomba, e a Bíblia diz que a pomba voltou ao entardecer e trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Então Noé ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esta palavra entardecer é a palavra Ev. Entardecer, Ev, é a palavra utilizada aqui. No livro de Gênesis, a história de Adão e Eva não tem Ev mencionado. Caim e Abel não tem Ev mencionado, somente após o dilúvio. Aí vem Ev. É como se depois do julgamento, após Jesus levar os nossos pecados, e a arca repousou no monte Ararat. Ararat significa, na verdade, a palavra arar significa maldição. Ararat, a maldição foi revertida. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia, a maldição foi revertida na sua vida. Amém? É uma imagem de Jesus Cristo, conseguem ver? Todo julgamento que recaiu sobre ele, amém? Foi consumado quando ele saiu do sepulcro. Glória a Deus! Está consumado, aleluia! Estamos firmados na ressurreição. Se você crê, está firmado na ressurreição. Somente o nosso corpo ainda não foi ressuscitado. É por isso que você ainda tem dores. Toda vez que tomar um analgésico, lembre-se disso. Você terá um corpo novo. Lembre-se disso e anseie pelo arrebatamento. Porque no arrebatamento, a única coisa que falta a ser redimida, a única promessa que falta é sua redenção física. É por isso que quando observar os sinais acontecendo, a pandemia, as pragas, as guerras, os rumores de guerras, tudo isso acontecendo, não tenha medo, levante a sua cabeça. A sua redenção física está se aproximando. Quando Jesus voltar, imediatamente receberá um novo corpo. E você não terá medo de subir. Mas pastor, eu tenho medo de altura. No novo corpo você não terá medo de nada. O medo não existirá mais. É um corpo novo onde jamais vai ficar velho, jamais envelhecerá. Não terá sequer uma espinha, aleluia. Não ficará entediado nesse corpo novo. Amém? Amém. E você também não vai ficar com sono enquanto Jesus estiver pregando no céu. Aleluia. Glória a Deus. Cutuque alguém que está dormindo aí no seu lado e fala, você perdeu essa, aleluia. Sabe, eu adoro quando as pessoas dormem aqui na igreja, porque pelo menos vieram. Amen? Yeah. Eles dormiram, perderam bastante, mas pelo menos eles vieram.
Ai, pastor, eu nem quero ir, porque toda vez que eu vou, eu acabo dormindo na igreja. Não, sem problemas, vem, Deus está te curando. Deus está curando você do mal da insônia, talvez. Acorda sorrindo, se o pessoal bateu palma, você bate palma também. Amen. Até o pastor Lawrence dorme às vezes, tranquilo, vem para a igreja. Glória a Deus, aleluia. Não estou vendo ninguém dormindo, ok? Estou brincando. Mas é verdade, pastor Prince. Eu fui curado aqui da insônia. Isto é algo que eu não sei te dizer. Se a manifestação da sua cura vai acontecer neste ano, ou neste momento. Este é o ano da manifestação. Você já orou por algo? Isto foi o que o Senhor me disse. Você já orou por algo e parece que aquilo demora muito tempo para se realizar? Muitas vezes, várias orações se manifestam instantaneamente, ou pelo menos bem rápido, não é? Porém, algumas demoram bastante. Às vezes, 1 ano ou mais antes de se manifestar. Por exemplo, Abraão e Sara, eles estavam crendo no Senhor na promessa do seu filho, e ele veio 20 anos depois. É muito tempo. Já pensou nisso? Bem, esta manifestação, sabe como a Bíblia chama a manifestação disso? Kairós. Eu vou chegar lá, mas primeiro veja, Gênesis 8:11, a pomba veio ao entardecer. Vocês repararam que a primeira vez que a palavra Kairós, a palavra Ev, foi usada tem a ver com a pomba. A pomba representa o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo em você que te leva ao lugar certo na hora exata. É o Espírito Santo que organiza de tal forma que você encontra aquele seu amigo antigo que há muito tempo não via, e de todas as milhares de pessoas você encontra aquela pessoa na hora certa, no lugar certo, e aquela pessoa te convidou para a igreja e você está aqui. Esse é o testemunho de muita gente desta igreja. Muitas vezes não dá tempo para falar do evangelho, então você o convida para a igreja, ele sente algo no seu coração e ele deseja também vir. E aí ele é salvo. E este é o testemunho de muita gente desta igreja. E você acha que é algo aleatório, apenas aconteceu. Nossa, acabei vendo um antigo amigo. Não existe coincidências na presença de Deus. Existe cristocidência. Então, a primeira vez que Ev é mencionado, ou Kairós no grego, tempo certo, tudo isso tem a ver com o Espírito Santo. Guarde isso. Precisamos do Espírito Santo. E isso só acontece com aqueles que creem, porque somente eles têm o Espírito Santo. Quando colocamos a confiança em Cristo, passa a habitar em nós aquilo que é maior do que aquilo que está no mundo. Amém? Então, agora vamos para o Novo Testamento ver como a palavra Kairós é utilizada. Amém? Vamos ver no sermão do Pentecostes, no momento que Pedro está pregando. E ele fala sobre tempos de descanso. Mas eu acabei de falar sobre Sara agora, né? No ano da manifestação. Aqui está, em Gênesis 18, diz assim. Aqui Deus está falando com Abraão e disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que a tua mulher Sara terá um filho. E Sara, como a maioria das mulheres, estava ali atrás da tenda, só escutando a conversa. Eu sei, irmãs, não dá para confiar, porque quando o marido conta, ele acaba ignorando todos os detalhes, não é? Mas ele falou só isso? Ele também falou assim, mas mais nada? Fala. Nós, homens, gostamos de resumir, as mulheres gostam dos detalhes. Os homens, deixa para lá. Os irmãos resumem tudo. As mulheres são precisas. Então ele estava ouvindo, não é? E Deus disse, neste tempo, daqui a 1 ano, por este tempo da vida. E a palavra tempo é a palavra Ev. Ou seja, na estação do favor, no tempo correto, Sara dará à luz a um filho. E se não fosse suficiente, Deus repete mais uma vez. Existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida. E Sara terá um filho. Esperaram por 20 anos, mas quando chegou o ano Kairós, a manifestação veio. É por isso que chamamos de ano Kairós. Este é o ano da sua manifestação. Seja lá o que estiver orando, este é o ano da manifestação. Amém? Este trecho, algo demasiadamente difícil para o Senhor em hebraico, na verdade significa, existe algo maravilhoso demais para o Senhor fazer? Tem algum milagre grande demais para o Senhor? É a palavra pará. Um dos nomes de Jesus, ele é maravilhoso, conselheiro. Essa palavra maravilhoso é a mesma palavra.
Tem algo maravilhoso demais? Tem algum milagre grande demais que o Senhor não possa fazer? Tem algo que seja impossível? Eu li isso e eu pedi algo para Deus que vocês não acreditariam que eu poderia pedir isto para Deus. Mas eu não vou contar para vocês. Algo que acontece quando você lê a Bíblia, a sua fé começa a crescer. Tem algo difícil para Deus? É Deus te desafiando. Então, Deus, eu vou te pedir isso. De acordo com a ciência médica, de acordo com a lei dos homens, não é possível, mas estou aqui pedindo para o Senhor, porque nada é grande demais para ti. Fale com Deus. O que você pediu, Pastor Prince, não é da sua conta. É por isso que eu amo a palavra. Nos dá tanta fé quando nós lemos. Amém? Agora, veja isso. O texto diz, de acordo com este tempo de vida. Veja o que o Novo Testamento diz sobre este mesmo versículo, quando Paulo menciona em Romanos 9:9. Porque a palavra da promessa é esta. Ele se referia à promessa de Deus a Abraão e Sara. Porque a palavra da promessa é esta. Por este tempo eu virei, por este tempo, e Sara terá um filho. Eles estavam esperando por aquele milagre. Ambos já tinham passado muito da idade. Sara, mesmo quando nova, já era estéril. E agora ela tem 99 e ele tem 100 anos. E Deus diz, vocês esperaram por 20 anos, porém, o tempo Kairós chegou. Agora eu quero que vocês notem isso. Quando o Kairós acontece, a manifestação acontece. Depois da longa espera, a manifestação acontece. Amém? Um dia desses eu estava com o pastor Lawrence, ele estava aqui no primeiro culto. Eu e o pastor Lawrence saímos juntos e ele compartilhou algo comigo. Alguns dias atrás, semana passada, ele foi orar na casa de alguém. E aqui nós temos um ministério de oração, um grupo de pessoas que oram pelas outras. E quem está livre, ao menos 2 pessoas o acompanham para casa. Pelo menos 2. E aí ele vê quem está disponível. E eles não sabem para onde estão indo, para o que vão orar, exceto o pastor Lawrence. E aconteceu que as 2 pessoas que estavam com o pastor Lawrence foram orar por uma mulher que estava com Parkinson. A família convidou o grupo de intercessão para irem lá. O pastor Lawrence foi e uma das mulheres, que não sabia para quem ela iria orar, compartilhou esse testemunho com eles. Ela disse que alguns anos atrás a sua sogra foi diagnosticada com Parkinson. E para quem não sabe, Parkinson é uma doença degenerativa. Ela não melhora, ok? E ela disse que a sogra havia sido diagnosticada com Parkinson e ela começou a ter alguns sintomas e começamos a orar por ela. Da forma que oramos na igreja, em nome do Senhor Jesus, tomando a ceia, confiando no Senhor. E 9 anos se passaram e hoje ele está 100%, completamente bem, nem mesmo um sinal do Parkinson. O doutor falou que a doença foi eliminada. Não foi algo instantâneo, foi uma cura gradual, mas a manifestação aconteceu. Agora, quem imaginaria que a pessoa que ele convidou, certo? A pessoa que estava disponível era a pessoa que tinha um testemunho na mesma área. Ela já havia orado pela sogra pelo mesmo problema, agora encorajando a pessoa nova. Demonstrando que Deus coloca as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa. E eu fiquei com muita vontade de dizer, Pastor Lawrence, esse é o tema do ano. Mas aí eu me segurei. Nem mesmo o Pastor Lawrence sabia o tema do ano até hoje. Amém? Apenas a minha esposa sabe, porque ela me ajuda bastante com os detalhes da parte gráfica, visual, e o nosso time de criativo, mas ninguém mais sabe. Um dia desse, algo engraçado aconteceu. Meu filho Justin, esta semana, domingo passado, quando eu estava no Rock Kids, uma criança do Rock Kids perguntou, qual é o tema do ano? Fala para mim qual é o tema do ano. Então, e ele disse, eu não sei. Algo sobre o tempo, eu acho. Sabe, nós não contamos para ele. É bom vocês saberem que aquilo que você conta para uma criança de 10 anos, sabe que vai espalhar. Ele tem só 10 anos, então nós aprendemos a não compartilhar sobre o tema do ano. E ele falou com um amiguinho, é algo sobre o tempo. E aí eu perguntei, o que você disse para o seu amigo? Algo sobre tempo. Tipo, lugar certo, hora certa. E eu e a Wendy tivemos que nos segurar. Se nós disséssemos, uou, ele já ia logo pegar no ar. Ele saberia. E não é a primeira vez que ele foi profético. Até alguns pastores viram quando chegou a Covid e logo nos primeiros meses,
Ele tinha aproximadamente uns 8 anos e ele, na verdade, tinha uns 7 anos. Ele, na verdade, profetizou. Eu contei, na verdade, para todos os pastores a data exata. Vocês se lembram que todo dia haviam muitos mortos? Tinha gente morrendo todo dia. E ele pegou e disse assim: a partir desse dia não haverá mais mortes. Vai parar. E seria alguns meses à frente. E sabe, todos os dias havia mortes. Mas naquele dia exato foi o dia que não houve mais mortes. O que eu estou dizendo, é claro que ele é um garoto, não vai pedir uma palavra para ele. Amém? Na maioria do tempo. A palavra que ele vai te dar vai ser Charizard. Mas o que é isso? Pokémon. Ok? Então, quando acontece, acontece. Amém? Eu só fico feliz. Glória a Deus. Glória a Deus. Esta manifestação que Deus quer que aconteça, ela acontece quando? No tempo Kairós. Na estação Kairós, Sara terá um filho. Neste tempo da vida, qual tempo? Tempo favorável. E o Senhor está dizendo que este ano é o ano Kairós. Lugar certo, hora certa. Eu já vou falar sobre o lugar. Amém? Mas vejamos outro versículo que fala sobre Kairós. Aqui, em Gálatas diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, na estação devida, colheremos, se não desanimarmos. O contexto aí, na verdade, fala sobre doação. O que está dizendo é que se não está vendo a manifestação do seu plantio, não desanime, não desista. Nós colheremos. Quando? Porque no tempo certo ceifaremos. Agora essa palavra tempo certo, qual palavra você acha que é? Qual palavra? Que igreja inteligente! Esse povo é maravilhoso! Me convidem de novo, amém? Amém! É isso mesmo. Igreja maravilhosa. Kairós, essa é a palavra. Tempo próprio é Kairós. O que acontece no tempo Kairós? O que acontece na estação devida? A colheita vem. Acontece se não desistirmos. Não desista. Não desanime dizendo: eu já orei muito sobre esse assunto, já cansei, então eu vou desistir. Não desista. O tempo Kairós chegou na sua vida. Amém? Não consigo encontrar ninguém para partilhar a vida, vou desistir. Não, não desista. Amém? Não desista. Glória a Deus. Com confiança, irmã. Bora, irmão. Põe no papel. Não sei por que disse isso. Deixa para lá. Glória a Deus. Agora eu vou mostrar o acontecimento. Lugar certo, hora certa. Eu apenas quero dizer algo. Por favor, não pense que esse lugar certo, hora certa, vai ser sempre algo favorável, algo fácil, algo bom. Sabe, às vezes, lugar certo, hora certa pode não parecer favorável logo de primeira. Aí você olha para trás e diz: uau, lugar certo, hora certa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, quando a Jéssica tinha apenas 2 anos, ela já é uma moça, nós viajamos pela primeira vez com ela. E foi a primeira viagem internacional dela. Eu e a Wendy tínhamos apenas uma bagagem. E a Jéssica tinha 2 malas. E mais uma mochila. Quem é pai aqui, os pais jovens aqui vão me entender. Quando viaja você pensa: nossa, como essa criaturinha tem que trazer tantas coisas. E você leva um monte de coisa porque é necessário. Então ela tinha 2 malas e uma mochila. E aí já no final da nossa viagem, e foi uma viagem bastante exaustiva, no final estávamos de fato bem cansados, e o voo era noturno. Então nós fomos para o aeroporto, para o voo noturno, e aí paramos num trânsito. E eu fiquei tranquilo, pensei: não, ainda temos bastante tempo. E quando nós chegamos no aeroporto, nós aceleramos até o balcão da companhia, e a pessoa disse: está fechado, infelizmente. Eu disse: nossa, por quê? E ele disse: não, acredito que seu voo já tem até partido. Eu disse: não é possível. E aí quando eu olhei para a passagem, eu achei que era 2203 e era 2103. Você não imagina a frustração. Você fica com raiva de si mesmo, fica com raiva da situação,
Você faz uma oração silenciosa, apenas uma palavra. Por que, Senhor? Por que eu? Por que, Senhor? Como diz o ditado, né? A chuva é para todos. Quando o tempo fecha, fecha para todos. Não adianta dizer, por que eu? Nós, infelizmente, éramos as últimas pessoas. E aí ele olhou para minha cara, viu o tamanho da minha frustração e teve compaixão. Aí ele disse, sabe, eu vou fazer o check-in de vocês, mas não posso despachar a bagagem. Tínhamos a bagagem e o carrinho. E ele disse, vocês vão ter que correr, ok? E com sorte, porque está lá no fim. O portão de vocês é o último do terminal. Vão o mais rápido possível, se chegarem lá, o avião estiver lá, vocês entram. E começamos a correr, eu lembro disso como se fosse agora. Eu e a Wendy correndo, tentando carregar todas as bagagens, empurrando uma, carregando as outras, empurrando umas para frente. A Wendy correndo, empurrando o carrinho, e eu correndo, tentando empurrar as bagagens. E aí chegamos no lugar e de longe eu vi que tinha uma atendente parada ali no portão e ela nos olhou e nos mandou correr e entrar, tentando entrar com toda aquela bagagem dentro do avião. E aí quando sentamos nos nossos lugares, estávamos... Não era o lugar certo e a hora certa. E aí eu estava frustrado, não me sentia bem, estava estressado, eu fiquei desanimado, todo tipo de emoção negativa. E aí veio um anúncio. Senhoras e senhores, pedimos desculpas, tivemos problemas com a esteira rolante. Agora, desde aquela época, eu viajo muito. E eu sei que aviões atrasam principalmente por conta do tempo ou problemas nos motores. Nunca tinha ouvido problema com a esteira rolante. Eu disse, ei, Wendy, nossa bagagem está toda aqui. Está na nossa mão. A bagagem do povo ainda nem chegou aqui. Aí vocês vão dizer, ah, pastor, você sabia que era Deus, né? Não. Desculpa te desapontar. Depois de 10 minutos sentados, eu fiquei pensando, nossa, por que não está andando? Quem está atrasando o meu voo? Foi o que pensei, quem está atrasando o meu voo? É bem natural pensarmos assim. E naquele momento, Deus falou comigo. Ele falou diretamente comigo. Não através de alguém, ele falou comigo. Ele disse assim, filho, eu atrasei esse voo por você. Sabe, quando percebemos o amor de Deus sobre nós, quando percebemos o seu grande amor, toda a sua frustração, todo o seu estresse, toda a sua raiva, apenas desaparece. Amém? Tivemos tempo para sentar, pedir a nossa bebida, nos acomodarmos, tirar os nossos sapatos, nem sempre é uma boa ideia. Nos acomodamos e depois de 20 minutos, o avião partiu. É como se estivesse nos esperando. Amém? Então, às vezes, nem sempre parece que estamos no lugar certo e na hora certa. Mas é ali que Deus quer te ensinar algo. Eu te amo. E se tiver que atrasar algo por você, eu farei. Amém? Eu de fato creio que Deus pode mudar legislações e tudo mais por você. No ano que você está se candidatando, algo muda. É por você. Você diz, não, isso não é por mim, é por você. Ei, irmão, é por você. É de fato por você. Ele sabe quantos cabelos você tem e nenhum deles cai sem ele saber. Amen? Hora certa, lugar certo. Vamos ver o lugar certo, ok? Veremos a história do servo de Abraão, mas antes vamos ver Ruth, ok? Que vimos agora no vídeo. Ruth, na verdade, é uma imagem de você e eu. Na história de Ruth, na verdade, eu tenho um sermão, uma série chamada O Romance de Ruth. É, na verdade, uma linda e romântica história. É como Jesus e a sua igreja. Nós somos a noiva de Cristo, amém? E a maioria de nós não é judeu. Não somos judeus. Não fazemos parte do povo de Israel. Amém? E Ruth é de Moabe, atual Jordânia. E, na verdade, segundo a lei, ela era amaldiçoada.
e não tinha autorização para estar na congregação, debaixo da lei. Ok? Acontece que Naomi, que era judia de Belém, ela e seu marido, ela e Elimeleque, eles partiram. Elimeleque deixou a terra de Belém para ir morar na Jordânia por conta de uma fome. Posteriormente, seus 3 filhos casaram. Aliás, seus 2 filhos casaram com 2 moabitas, Ruth e Orfa. E aconteceu que depois os seus 2 filhos morreram. O marido primeiro e depois os 2 filhos. Representa Israel fora da sua terra. Eles nunca prosperaram fora da terra. Na verdade, houve morte fora da terra. É por isso que, profeticamente, a partir de 1948, Deus começou a trazê-los de volta. Então, Ruth, que não era de Israel, ok? Porém, ela decidiu voltar, porque ela disse para sua sogra: o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, é o meu Deus. Ela se converteu: o seu Deus é o meu Deus. Glória a Deus, ela creu no Senhor. Amém? Então ela seguiu a sua sogra de volta até Belém. O Senhor as visitou e começou a abençoá-las. Glória a Deus. Então elas voltaram, mas quando voltaram, elas voltaram pobres. E isto representa nós estamos falidos. Não tem a ver quanto dinheiro você tem. Amém? Espiritualmente falidos. Os ricos também morrem. Não são só os pobres, os ricos morrem. Na maldição do pecado estávamos falidos espiritualmente. E porque o salário do pecado é a morte física e espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Então, nós não medimos a nossa vida através do acúmulo de riquezas. Por favor, neste ano, pare e desfrute da verdadeira vida. Pare de postergar a vida mais que abundante que o Senhor Jesus veio te dar. Amém? Não, apenas mais 1 milhão, apenas mais 10 milhões. Não, eu tive essa nova ideia, meu amigo tem uma nova ideia. Nós vamos ganhar muito dinheiro aqui. Todo ano é a mesma coisa. E você termina frustrado, perdendo a sua vida, os seus anos estão indo embora, perdendo tempo com a sua família, acumulando frustração por conta de 1 milhão. Ei, meu amigo, a realização não está aí. É claro que Deus pode te abençoar, amém? Ele vai te dar mais do que o suficiente para você ser uma bênção, mas isso vem do Senhor. Se você trabalha numa empresa, você deve ser um bom mordomo. Seu trabalho é fazer aquela empresa prosperar. Você deve ser ativo, uma bênção, como testemunho do Senhor. Você não está ali para olhar para o seu chefe como se ele fosse a fonte da sua prosperidade. A Bíblia diz: não trabalhe focado, não trabalhe querendo agradar o homem, mas façam como para o Senhor. Faça tudo com excelência, caminhe 1 milha a mais, não somente quando te olham, mas faça para o Senhor, sabendo que é do Senhor que vem a sua recompensa. A Bíblia diz que é assim que nós devemos trabalhar. Nós trabalhamos olhando para Jesus, para o Senhor, trabalhamos diante do seu olhar. Trabalho para o Senhor, Jesus. Até o teu trabalho vira adoração. E falando nisso, ela retornou e a tarefa mais simples, a tarefa que as pessoas pobres faziam para ter algum sustento era, na verdade, recolher. Ou seja, depois da colheita, depois de fazer a colheita, depois de cortar e colher os milhos, apesar deles se reunirem juntas, algumas espigas caíam e ficavam fora. As espigas que caíam fora ficavam no solo. E aí as pessoas pobres vinham e recolhiam. E aquilo que recolhiam passava a ser deles. Então, foi isso que ela disse. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher as espigas no campo daquele em quem eu achar graça. Ou seja, favor, esta garota que acabou de se converter, acredita na graça. O que é graça? É um favor imerecido. Porque se ela fosse pela lei, a lei a condenava. Ela não pertence a Israel. Mas ela não está olhando para a lei, está olhando para a graça. O favor não merecido, não conquistado. Quanto menos eu mereço, mais eu preciso da graça. Ela disse para sua sogra: eu vou ao campo para recolher. Eu vou ao campo e repare a fé dela. E eu vou encontrar graça aos olhos de alguém. Eu vou. Então ela foi e começou a recolher as espigas atrás dos ceifeiros. E eu vou utilizar aqui a tradução da antiga King James, que diz: e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. E Boaz era o solteiro mais rico daquela terra.
Então havia um campo muito grande ali, e nem toda parte do campo era de Boaz, apesar dele ser muito rico, algumas partes eram de outros. Mas porque ela disse, eu encontrarei graça. Por acaso aconteceu, a sorte a colocou no campo que pertencia ao solteiro mais rico. Agora, esta palavra, no inglês antigo, esta palavra caiu-lhe a sorte, é da onde vem a palavra happening, acontecimento. É da onde vem a palavra feliz. Amém? Quando acontecimentos acontecem da forma que você quer que aconteçam, você fica feliz. Pegou? E para nós que cremos, quando os acontecimentos não acontecem da forma que queremos que aconteçam, ficamos felizes. Nos alegramos independentemente das circunstâncias. E esses acontecimentos que acontecem é a palavra cará. Acontecimentos que acontecem em nosso favor. Da maneira exata. Amém? O texto diz, caiu-lhe sorte. Estas duas palavras, caiu-lhe sorte, são duas variáveis de cará. O substantivo e o verbo. A palavra cará aparece duas vezes em apenas um versículo. O acontecimento perfeito. Sabe o que aconteceu? Boaz veio e a viu ali no campo, se apaixonou por ela imediatamente, e ela se tornou avó de Davi, que derrotou Golias. E da linhagem daquela mulher veio o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! E tudo começou com ela no lugar certo, na hora certa. E quer saber? Ela não era inteligente ao ponto de se colocar no lugar certo na hora certa. Ela nem sabia quem era o dono. Ela acabou caindo naquele campo. Aquilo que o mundo chama de coincidência, chamamos de cristocidência. Amém? É isto que vai acontecer com você. O seu cônjuge vai apenas olhar para você. Acabei de me apaixonar. When I saw her standing there, I fell about from my chair. And when she moved her mouth to speak, I felt the blood go to my feet. O Boaz disse tudo isso no versículo... Não, na verdade ele não disse. Vocês estão aqui, igreja, lugar certo, hora certa, cará, o acontecimento certo. Amém? O evento correto, glória a Deus. Só Deus pode fazer isso. Agora falando do servo de Abraão, glória a Deus. Agora veja, preciso te dizer isso. Na história de Ruth, antes de falarmos sobre o servo de Abraão, a história de Ruth é a história de Jesus. Nós estávamos falidos, amém? Pela lei nós estávamos condenados. Todos nós já quebramos os 10 mandamentos. Se não fisicamente, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Somos todos pecadores, ninguém merece nada do Senhor. Então nós precisamos de um redentor. Redentor é alguém que pode te comprar do mercado de escravos, tirando você do seu pecado, tirando você da sua condenação, te trazendo para a filiação. Amém? Então, Boaz, quem casou com Ruth, representa Jesus Cristo. E para redimir alguém, você precisa ter pelo menos 3 qualidades. A primeira, você precisa ser um parente. Tem uma lei que para redimir alguém que é pobre, e isso está na lei de Moisés, ok? Era obrigatório, imperativo, que fosse alguém que fizesse parte da família, um parente. É por isso que Jesus veio como um homem, porque a humanidade estava perdida. Número 2, precisava ser rico. Então deveria ser um parente e um parente rico. O pobre não pode redimir o pobre, ok? E o terceiro lugar é o mais importante. Ele deve querer. Às vezes temos parentes ricos. São parentes, mas não querem. Não estendem a mão. Não é? Jesus tinha que pertencer à família humana. É por isso que na história do Natal ele veio como homem. Ele veio em carne humana. Amém? E ele era rico e como? Amém? E o mais importante, ele desejava. Disposto a morrer numa cruz, dizendo eu te amo a ponto de morrer numa cruz. Amém? É um grande retrato de redenção. Amém? E agora vamos para o servo de Abraão. A história do servo de Abraão está no capítulo 24 de Gênesis.
Caso não saibam, Gênesis 24 é um capítulo bem longo. É o maior de todos em Gênesis. Ok? E por que é o capítulo mais longo do livro de Gênesis? Porque é a história de Jesus e sua igreja, a sua noiva. Explico. No 22, 2 capítulos anteriores, amém? 24, 22. O 22 é o amor do pai pelo filho. Capítulo 22, tome o seu filho, seu único filho, o filho o qual você ama, e ofereça-o no Monte Moriá. Deus está falando dele mesmo. Abrir mão do seu filho, seu único filho, o filho amado, como ele ama Jesus. Você nunca vai entender o quanto Deus te ama até entender o quanto Deus ama Jesus, porque ele entregou Jesus por você. Ok? Oferecendo-o no Moriá, onde Jesus morreu. Foi numa extensão chamada Calvário, do Monte Moriá. Tudo é sobre Jesus, então Gênesis 22 é sobre a cruz. Gênesis 24 é o que vem após a cruz. O que o Espírito Santo está fazendo hoje? O Espírito Santo é como o servo de Abraão. Qual é o nome do servo? Não é nominado no capítulo. Por quê? Porque o Espírito Santo está agora na terra. Não é Deus Pai, nem Deus Filho, mas o Espírito Santo. O servo de Abraão é alguém que foi enviado de uma terra distante, como o Espírito que vem do céu. Abraão representa o nosso Pai Celestial, enviando o servo para encontrar uma noiva para o seu filho Isaque. Então Jesus é Isaque, o Isaque celestial. Nós somos a noiva que está sendo buscada. É por isso que você é noiva de Cristo. Se você está aqui nesta noite, você correspondeu ao Espírito. Amém? E o que Deus está fazendo agora? Em toda a terra, Ele está trazendo de todas as nações membros, aqueles que nasceram de novo para fazer parte do corpo da noiva. É por isso que é o capítulo mais longo. De todas as dispensações que já ocorreram ao longo da Bíblia, ao longo da história, a dispensação da graça é a maior. Por isso é o capítulo mais longo. Amém? E o servo de Abraão foi buscar. E o nome dele não é citado porque ele não quer chamar a atenção para si. A atenção ele chama para o filho. Quer saber quando alguém está cheio do Espírito? Não é quando ele fala do Espírito, é quando ele fala de Jesus. Se alguém está cheio do Espírito Santo, ele vai glorificar Jesus o tempo todo. Ele vai sempre revelar Jesus. Se você encontrar um ministério assim, junte-se a esse ministério. Quando a pessoa não se autoglorifica, quando não se desvia do caminho, assim que reconhecemos a verdadeira doutrina, ela aponta para Jesus. Jesus falou acerca do Espírito, ele vai me glorificar. Amém? Então, seguindo na história do servo de Abraão, vocês estão prontos? Finalmente encontrou a garota, certo? Aquela com quem Isaque se casaria, aquela apontada por Deus. Ele a trouxe de volta, ele tinha 10 camelos e ela trouxe a sua empregada com ela e viajaram por muitos dias até chegarem. E estes muitos dias são como os nossos dias hoje. Estamos caminhando para ver Jesus face a face. Ela nunca tinha o visto antes, você também não viu Jesus. Mas nós aprendemos, a cada noite temos uma fogueira onde o servo vai falar sobre ele. O servo explica sobre Isaque, como ele é o filho amado, como o pai cuida dele, como Abraão o ofereceu e como Deus o parou na hora exata. Foi um teste, era um retrato de Deus entregando o seu filho. A cada noite ela ouvia. Let's talk about Jesus. The King of Kings is He. Every night. Todas as noites. E quando ela chegou onde Isaque estava. Veja isso. Isaque havia saído à tarde para meditar no campo. Ei, meu irmão, se você está esperando a sua parceira chegar, comece a meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E um dia você vai levantar os olhos e ela estará chegando. Aleluia! Ele levantou os olhos e lá estava ela, com os camelos chegando. Diga, os camelos estão chegando. E também ela ergueu os olhos e ela viu Isaque. Hey, first time ever I saw your... Tem a ver com vocês. No primeiro culto eu não cantei nenhuma música. Ok? Alright. Então, vamos lá. Quando ela levantou os olhos, quando nós veremos Jesus no arrebatamento? E sabe de uma coisa? Os rabinos comprovam isso. Veja que Rebeca desceu do seu camelo. E se você olhar no hebraico, diz, ela caiu. Ela caiu prostrada.
ela caiu do camelo. A primeira vez que ela viu Isaac, ela caiu. Por quê? O versículo seguinte diz que ela tentou pegar o seu véu. O véu caiu e ela tentou pegar, e então caiu. Porém, ela caiu, e esta parte aqui não está na Bíblia. Mas os ensinos rabínicos dizem, quando falam desta passagem, eles dizem que Isaac estava ali para apanhá-la. E ele cantou, ela não pesa nada, é a minha gata. Então ela caiu em seus braços. Não é a mesma coisa para mim e para você quando Jesus voltar? Nós cairemos nos seus braços, literalmente, no arrebatamento. Aleluia, veremos Jesus, e a primeira vez que virmos Jesus seremos elevados. Mas pastor, eu tenho medo de altura. Você não terá no corpo novo. No corpo novo não haverá medo. Em seu corpo glorificado não haverá tédio. No novo corpo não haverá sono quando alguém estiver pregando. Yeah. Sempre saudável, para sempre jovem. E para sempre é muito tempo, amigo. Escolha suas prioridades. Ele está voltando. E a Bíblia diz, o véu estava caindo, ela caiu tentando pegá-lo. E então o servo contou tudo para Isaac. Veja isso. Então Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe Sara, fez dela sua mulher e a amou. Sabia que esta é a segunda menção de amor na Bíblia? A primeira está em Gênesis 22. Toma o teu filho, o filho do qual você ama. Uma imagem do amor do pai pelo seu filho. O amor do pai pelo filho. O nosso Jesus, o pai que ama o filho. A primeira menção de amor é esta. A primeira menção de amor não é o amor entre o Genis Clayson e a Genoveva. Ou entre o Jailson, ou qualquer outro nome de mulher que quiser. Não é este tipo de amor, não é o amor de filme romântico. O maior amor de todos é o do pai pelo filho. Você jamais saberá o quanto é amado até que entenda o quanto o pai ama o seu filho que entregou por você. O segundo amor mencionado é o amor entre o noivo e a sua amada. O amor do filho pela sua noiva. Não é lindo? A Bíblia toda enfatiza isso. Aleluia! Agora vamos ver a história. Vamos quebrar em pedacinhos e vamos em partes. Ok? O servo não sabia. Ele prometeu ao pai Abraão, jure que você não procurará entre as filhas dos cananeus uma mulher para o meu filho. Busque entre os meus parentes na Mesopotâmia. Que viagem! Encontre uma mulher para o meu filho. Mas qual? Entre tantas mulheres. Então ele tomou 10 camelos e caminhou com os 10 camelos toda a jornada até aquela vila. Então chegou ao poço, e ele disse assim, vamos ler. Então o servo orou dizendo, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia um bom o quê? Êxito, sucesso, diga bem alto. Sabe qual palavra em hebraico? Kará. Esta é a primeira menção da palavra kará na Bíblia. Lembram-se da lei da primeira menção? Quando algo é mencionado pela primeira vez, anote. O que mais tem naquele versículo? Me dê kará, me dê um bom acontecimento, me dê êxito, sucesso. Ou seja, quando algo bom acontece, é o seu sucesso. Ok? Dê-me kará, sucesso. E seja bondoso para o meu senhor Abraão. Veja a palavra bondoso. É a palavra hesed. É a palavra que define a graça. É a própria graça. Toda vez que você vê kará, a graça estará por perto. Graça e kará andam juntas, porque ela é o favor não merecido. Apenas a graça de Deus pode te colocar no lugar certo na hora exata. Desfrute do momento kairos. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Senhor, demonstre graça, hesed, ao meu mestre Abraão. E aí vem alguns sinais que ele pediu ao Senhor. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. No final da tarde, as filhas vêm. Esse era o papel das mulheres, elas vinham para tirar água para suas casas, e note que filhas, no plural, vêm. Mas quem é que veio? Uma. Rebeca. No horário que as filhas vinham, apenas uma veio. Por quê? E as outras? Deus assegurou.
Uma delas perdeu os cílios. A outra, não! Ela estava com jarro e disse, nossa, esqueci a maquiagem. Uma aqui e a outra ali. Mas tudo isso era Deus. Deus as parou, exceto a garota certa. Quando você ora por Cará, Deus para qualquer coisa, até mesmo um avião, por você. Amém? Ore, mas, pastor, eu não gosto de orar por sucesso. Já me falaram que isso é algo carnal, sabe? Então, o servo de Abraão que representa o Espírito Santo é carnal? Não! Ainda bem que ele orou por sucesso. Eu não entendo quem diz que não é para orar para o sucesso. Sabe por quê? Se você não buscar em Deus, o sucesso vai buscar em quem? Em si mesmo? Ou em alguém? Ou na nova era? Não é melhor que busquem a Deus? Sabe, de vez em quando alguém vem me dizer, pastor, tem gente que vem dormir na igreja. Eu fico feliz, estão dormindo na presença de Deus. Pelo menos estão aqui. Às vezes é um problema, que serão curados. Quando forem curados, vão ficar bem acordados. Ok? E alguns parecem estar dormindo, mas não estão. Estão apenas descansando os olhos. Então, estes foram os sinais que ele pediu ao Senhor. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar a água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, e também darei água aos teus camelos. Que essa seja a serva a que escolhestes para teu servo Isaque. E assim saberei que fostes bondoso, gracioso, Hesed, com meu mestre Abraão. E antes que ele terminasse de orar, grife bem essa parte, porque o Senhor falou comigo. E disse assim, diga para eles que neste ano, e vários já viveram essa experiência, antes de você terminar de falar, o Senhor respondeu. Isaías 65 diz, antes de clamarem eu responderei, e estando eles ainda falando, eu os ouvirei, assim como o servo de Abraão. É claro que isso não é para te encorajar a não orar, até porque o servo de Abraão estava orando. Enquanto ele orava, a resposta estava vindo. Então, Deus sabe aquilo que você vai orar antes de você orar. Então, por isso, ele providencia a resposta. É Deus que orquestra tudo. Ela não estava na cozinha cozinhando, sabe, preparando algo e, de repente, apareceu na frente do poço. Não é assim. Teve um caminho. Então, Deus sabia. Veja, Cará não tem a ver com lógica. Você só ora. Que o Cará, o lugar certo, a hora certa, aconteça comigo. Hoje, e Deus irá orquestrar tudo. E Ele vai orquestrar porque Ele sabia que você ia orar aquilo. Talvez você já tenha tido essa experiência. Eu preciso orar por isso. E antes de você conseguir orar, a resposta veio. Você nem chegou a falar, e isso vai acontecer muito neste ano. Isso foi o que o Senhor me disse. Isso vai acontecer muito e quando acontecer, glorifica Jesus. Existe uma razão para todo este tema de ano e tudo isso. Você verá tudo isso acontecendo e dará glória apenas a Ele. Você não dará glória ao instrumento que foi usado e para nenhuma outra pessoa a não ser ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Ok, voltando para o servo, vamos lá. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, e ela veio trazendo sobre o seu ombro o seu cântaro. Que lindo! Sabe, o povo dessa época tinha uma postura bem correta, porque elas colocavam um cântaro na sua cabeça ou no ombro, desta forma, e andavam assim. Vou imitar. Amém? Não contem isso pra ninguém. Glória a Deus, aleluia. Tem que cortar essa parte do vídeo. Amém. Então ela veio na hora exata. Agora veja isso. A jovem tinha uma aparência de se admirar. Eu verifiquei no hebraico, onde diz bela, bonita, boa aparência, é meor. Meor intensifica muito. Muito bonita. Por que Deus colocou isso aqui? Porque Ele está nos dizendo, talvez seja alguém para casar, mas quando você pede para Deus, quando ora e espera nele, Deus te dará o melhor. Ele te dará o melhor.
Talvez seja um negócio ou talvez um encontro. Não se esqueça que muitos desses momentos de lugar certo e hora certa, vários dos que acontecerão esse ano, será você encontrando alguém que será alguém que precisa de Jesus. Este será o ano do lugar certo, da hora certa, não apenas para você, mas para outras pessoas. Agora, ouça, se Deus usar você desta forma, você é muito privilegiado. Sabe por quê? Porque Ele confia em você. De todas aquelas mulheres, de todas as filhas, Deus escolheu Rebeca. Com certeza Rebeca, ao saber daquilo, ela se sentiu muito abençoada, muito especial, não é? Se Deus fez que você encontrasse aquele colega de escola, Ele confia em você. Não perca a oportunidade. Vamos ler rapidamente Gálatas. Diz que colheremos no tempo certo, mas no próximo versículo diz assim: por isso, enquanto tivermos oportunidade. Sabe qual é a palavra oportunidade? Kairos. A ênfase aqui está no Kairos. Enquanto estivermos no Kairos, vamos manifestar o bem a todos. A primeira parte se refere à humanidade como um todo, trabalhos sociais, abençoando aqueles que são menos afortunados, mas principalmente os da família da fé. Então o Kairos não é apenas sobre mim, eu e eu mesmo. Minha família é sobre ser uma bênção. Não se esqueça, a primeira menção de Cará, quando o servo de Abraão pediu Cará, isso fala sobre Jesus e a igreja. Você não terá Cará, sucesso, fora da igreja. A primeira menção bíblica desta palavra Cará acontece no capítulo. O que significa que Deus não enxerga o sucesso. Ah, mas eu conquistei isso e aquilo outro. Para Deus não tem nenhum valor, exceto o que está na igreja. Em sua igreja. Sabe, hoje a igreja está paralela ao mundo. O mundo hoje é o foco e a igreja em paralelo. Mas um dia o mundo estará paralelo à igreja quando Jesus voltar. De repente, Jesus e a igreja serão o centro. E a igreja não é um lugar, são as pessoas, os salvos, remidos, os chamados. Aleluia! Amém? Vocês estão aqui? Ok, então ele disse que a garota seja aquela que disser: eu te darei água, e lembre-se bem, 10 camelos, e disser: eu vou dar água para eles também, para todos eles. Eu fiz um estudo, um cântaro tinha em média 3 jarras de água, ou seja, algo um pouco mais do que 11 litros. Um camelo, não 10, um camelo, consegue beber. No mínimo, ele consegue beber muito, mais de 20 jarras em minutos. Falando no mínimo 3 galões, que são 130 litros. E ela disse: darei água para os 10 camelos. Então, são 1.130 litros. Agora, faça as contas. Quantas vezes ela foi e voltou? Foi e voltou. Ela não é apenas linda, ela é maravilhosa. Ela tem o caráter servidor. E é fitness, com músculos. Era o treino dela. Carregar 3 galões, ficar indo e voltando, e toda hora, carregar de água, água, não é fácil. Observe, leia atentamente. Até terminarem de beber. Os camelos não param de beber água facilmente. Amém? É maravilhoso. Façam as contas. Foi por essa garota que ele orou. E veja só, as outras meninas não vieram, somente ela. E ela fez exatamente o que ele disse. Tanto é que ele disse assim, pensando alto, ele disse, Veja que ela atendeu a todos os critérios. Ela disse: tirarei a água também para os seus camelos até saciá-los. É muito importante essa parte, até saciá-los. Ela poderia ter dito: eu vou pegar um pouco de água para eles e depois você continua. Até saciá-los. Pode descer, agora vamos para o versículo. Assim ele esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Não falei? Ela foi correndo, ela é fit. Foi correndo. Tem meninas lindas que não conseguem correr. Não conseguem erguer. Amém? Cara, se você olhou para sua esposa agora, você está encrencado. E sem dizer nada, o homem a observava atentamente.
para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Agora veja, o que ele pediu para o Senhor? Sucesso. E em hebraico é kará. Ok? Vou fechar aqui, ok? Observava pensando se o Senhor tinha ou não coroado de êxito, de sucesso a sua missão. Aqui a palavra êxito é a palavra saliach, mais uma palavra hebraica. Eu não vou conseguir terminar tudo hoje, tem muita coisa no meu coração transbordando. Aí você diz, pastor, eu estou me afogando. Eu sei que o tempo está acabando, eu já vou dispensar vocês. Essa é a parte 1. Parte 2, semana que vem. Ok? Okay. Agora veja isso, a palavra saliach. E por que essa palavra é importante? É a primeira vez que ela aparece na Bíblia. Esta é a mesma palavra, saliach, prosperidade, prosperar. A mesma palavra utilizada em Josué 1:8. Medite na minha palavra e prosperarei o teu caminho, saliach. Esta é a primeira menção. Lembram-se de Salmo 1? Lembram? Aquele que medita dia e noite? Tudo aquilo que ele fizer prosperará, saliach. E aqui é a primeira menção. Então tem algo aí para aprendermos. Novamente, aprendemos que saliach, prosperidade, em sua primeira menção tem a ver com Cristo e sua igreja. No capítulo de Cristo e sua igreja. E tem a ver com o acontecimento certo. Que só Deus pode fazer por nós. Esta palavra é utilizada para... Na verdade, o mundo também usa... E ela foi cunhada no século XVII, por um inglês, num conto de fadas. E a palavra que descreve kará, bom acontecimento, o mundo aí fora descreve serendipismo. Agora, o que significa? Eu vou dar uma definição do dicionário. Serendipismo é a faculdade ou ato de descobrir coisas agradáveis por acaso. Caso fortuito, ou seja, sorte. Você não planejou encontrar o seu parceiro naquele dia? Um amigo seu te chamou para ir num lugar, você foi e encontrou o amor da sua vida e hoje você está casado. Você achou que era obra do acaso, mas foi Deus que fez. Eu estou vendo os casais se olhando. Na verdade, não é só nesse ano, você já tem experimentado isso. Na verdade, este ano vai ser mais evidente para você glorificar a Jesus quando acontecer. E por favor, escreva para nós, gostamos de testemunhos. Amém? Até na sua saúde, o Senhor vai te permitir ouvir ou ver algo no momento certo. Amém? Em outras palavras, nós temos, por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo aquilo que você deseja, incluindo coisas físicas, materiais. É isso que o texto está dizendo. Virá sobre nós. Você não irá atrás. Você buscará o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas, serendipismo. Você deseja algo e, de repente, por acaso, algo bom acontece. Sabia que existem diversas descobertas científicas? Eu poderia dar uma longa lista. Por exemplo, a penicilina é uma destas descobertas por acaso. Por exemplo, a penicilina, que mata bactérias. Alexander Fleming, que a propósito era um cristão presbiteriano. Ele mesmo disse, Deus estava envolvido no processo. Ele deixou uma amostra de bactérias que ele estava estudando da noite para o dia. E esqueceu de limpar, acabou deixando de lado e deixou ali. E por acaso, na manhã seguinte levantou e viu um fungo que impediu e matou o crescimento bacteriano. Foi assim que a penicilina foi descoberta e até os dias de hoje salva muitas vidas. E este Alexander Fleming, o cientista, um cristão presbiteriano, afirma que foi Deus que fez aquilo acontecer. Um outro homem, o seu nome é Fry, em tempos mais recentes, nos anos 80, ele estava num coral. E como eu falei, quando estamos na igreja é maravilhoso aquilo que Deus faz. E ele estava tentando colocar anotações, mas as anotações caíam em todo lugar. E ele pensou, deve ter um jeito melhor de manter as minhas notas coladas em algum lugar. Então teve uma ideia, ele trabalhava para 3M. E criou os post-its. Um cristão servindo a Deus num coral, cantando. Tudo porque as notas do coral ficavam caindo. E ele tinha um amigo lá na 3M que produzia adesivos.
uma cola que pudesse ser tirada, uma cola não muito forte, mas uma cola perfeita para os post-its. Não podia ser forte. E foi nos anos 80. Serendipismo. Não estava procurando, mas aconteceu. O descobrimento da América por Cristóvão Colombo, em 12 de outubro de 1942. Na verdade, ele estava numa jornada, numa expedição, para descobrir novas terras. E não era a América. Para eles, o leste da América, se você fosse muito adiante, você cairia. Acreditavam que a Terra era plana. Porém, ele lia sua Bíblia. Ele era católico, mas lia muito a Bíblia. E ele também desejava, além de encontrar riquezas exóticas e terras diferentes, especiarias e temperos para o seu país, seu império, ele também desejava compartilhar o Evangelho também. E a primeira vez que ele foi naquela direção, os seus homens praticamente criaram um motim a bordo e tudo mais, mas ele foi firme e manteve a direção e muitos acreditavam que iriam cair. E assim a América foi descoberta. A Coca-Cola foi criada ao acaso. Amém? O inventor estava criando algo para o estômago, para ajudar na digestão, uma espécie de xarope. Mas quem tomava gostava. Coca-Cola. Isso não é um comercial, a Pepsi também é boa. Amém? Ok. Então, serendipismo. Esta é a palavra utilizada lá fora no mundo, mas para nós, Deus faz serendipismo acontecer para nós. Lugar certo, hora certa. Isto te abençoou? Amém. É apenas a parte 1. Amém? Espero que volte e traga um amigo. Fiquem de pé. Enquanto se levantam, eu sei que alguns de vocês ainda não colocaram a sua confiança em Cristo como Senhor e Salvador. Eu quero te dar esta oportunidade e todos fiquem parados, por favor, porque existem almas sendo tocadas. Elas querem confiar em Cristo e o Espírito Santo se move e Ele está te dando uma chance. Faça essa oração. Onde quer que você esteja, faça essa oração comigo neste momento. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Se este é você, diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador, e que o enviaste para morrer na cruz, porque me amas. E naquela cruz, Ele tomou todos os meus pecados, as minhas enfermidades, as minhas dores e o meu julgamento, e os consumou. E o ressuscitaste dos mortos, quando me declarastes justo, justificado. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se fez essa oração pela primeira vez, existem aí fora Connect Points. E avise os que fez essa oração pela primeira vez, ok? E se não souber onde fica, basta perguntar para as pessoas ali na porta. É bem fácil. Levantem os seus braços e eu quero que vocês façam essa oração comigo agora. Para esta semana. Às vezes o Senhor concede uma manifestação imediata do sermão, da visão, na mesma semana, para que você saiba, amém, que foi Deus. Só Ele te coloca no lugar certo na hora certa. Vamos orar pelo lugar certo e hora certa. Então me siga nessa oração. Aquilo que o servo de Abraão fez. Diga: Senhor Deus, Deus de Abraão, Pai Celestial, nesta semana, me conceda êxito, me conceda o cará, me conceda o kairós, lugar certo, hora exata, que aconteça comigo, com minha família, com meus filhos, até na escola. Obrigado, Pai, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. É isso. O Senhor nos ouviu. Se preparem. Para alguns de vocês, a Rebeca está chegando. Para alguns de vocês, os camelos estão chegando. Amém? Que Deus abençoe vocês e posicione você. E aquilo que você acha que é lugar errado e hora errada, se tornará lugar certo e hora certa. Deus te abençoe. Até a semana que vem.